bem informado agora no Águia News TV, levando ao conhecimento dos fatos, em primeira mão. Eles são chamados de mercenários russos. Operam de forma pouco transparente sob ordens de ex-militares e magnatas que faturam com guerras. Estou falando do Grupo Wagner, um exército privado acusado de crimes de guerra e de violações de direitos humanos em diferentes partes do mundo, e que se suspeita ser financiado pelos serviços de inteligência da Rússia. Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e explico nesse vídeo o que é o Wagner e qual o seu papel na guerra na Ucrânia. Primeiro ponto, o que é o Wagner? É um grupo paramilitar criado na Rússia de caráter não oficial, ou seja, que em teoria não tem nenhuma relação com o Estado russo. Sua estrutura e organização são pouco claras. Os detalhes conhecidos sobre seu funcionamento vêm de jornalistas, pesquisadores, da ONU e de alguns ex-membros que acabaram desertando o grupo de mercenários. Sabe-se, por exemplo, que Wagner era o nome de guerra utilizado por um de seus fundadores, Dmitry Yudkin, um veterano das guerras da Chechênia, ex-oficial das Forças Especiais e tenente-coronel do GRU, o Serviço de Inteligência Militar Russo. Ainda que não se saiba dos números exatos, pesquisadores estimam entre 10 mil e 60 mil integrantes. Em conversa com a BBC, a pesquisadora russa Anna Borjevskaya descreve o Wagner como um grupo muito poderoso. It is the largest so-called private military company in Russia. Technically, they are illegal under Russian law, so they're registered outside of Russia. And second is that they're not really private. Everyone knows at this point, it's an open secret that they are they have a connection with the Russian government. It's just that this very opaque status allows this organization to operate in the shadows. O Wagner surgiu em 2014 durante a guerra no leste da Ucrânia e teve um papel de protagonista na anexação da Crimeia pela Rússia. Também tem operado sempre a favor dos interesses russos em países como Síria, Líbia e a República Centro-Africana. E é nessas operações que tem sido acusado de execuções extrajudiciais, tortura e outras violações de direitos humanos. A inteligência da Alemanha afirma que o Wagner está por trás, por exemplo, de um dos piores marcos da guerra na Ucrânia, o massacre de civis na cidade de Bucha. Mas quem são os integrantes? Quem explica isso pra gente é Sergei Sukankin, acadêmico russo que pesquisa o Wagner há anos. For any candidate who was aspiring to join the Wagner group, one of the main conditions, in addition to physical health, all these things, was that they must not have been incarcerated or anything like this. Today, actually, the emphasis is made on those who does or did have criminal records. They already were criminals, but now they're criminals with military training. Is just a Molotov's cocktail. De fato, em setembro de 2022 foi divulgada uma gravação em que o oligarca russo Yevgeny Prigozhin, de quem eu falo mais daqui a pouco, tenta recrutar prisioneiros russos para lutar pelo grupo Wagner na Ucrânia. Mas, para alguns especialistas, além de um grupo paramilitar, o Wagner é uma rede de negócios e infraestrutura interconectados e a serviço da guerra. E onde eles operam? Seus soldados têm participado de ações militares e de segurança na Síria, por exemplo. Lá, o grupo protegia os campos petrolíferos controlados pelo governo sírio e, por isso, recebia parte do arrecadado com a exploração. Na Líbia, o grupo está ativo desde 2016, atuando em apoio ao general Haftar, que tem tentado derrubar o governo respaldado pela ONU. Lá, os mercenários têm sido financiados com o dinheiro arrecadado pela indústria petroleira do país. Em 2017, o Wagner foi convidado à República Centro-Africana para proteger as minas de diamantes. E quem dirige esse grupo? Pois é, justamente Yevgeny Prigozhin, que eu citei agora há pouco. Ele é um famoso aliado do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e em setembro de 2022 admitiu publicamente estar à frente do Wagner. Ele, aliás, converteu o grupo de mercenários em uma figura central da guerra na Ucrânia. A história dessa relação começou com esta foto no começo dos anos 2000. Prigozhin foi apelidado de cozinheiro de Putin. A gastronomia era seu principal negócio naquela época, e o presidente russo frequentava um de seus restaurantes. Foi graças a essa aproximação que ele expandiu seus negócios com o Estado e se tornou um dos homens mais ricos da Rússia. Firmou, por exemplo, volumosos contratos para fazer a distribuição de merendas em escolas e para cuidar da alimentação do exército russo. Ele também virou dono de meios de comunicação e hoje dirige o Patriot, um conglomerado midiático pró-Kremlin.
Mas o grosso do dinheiro de Prigozhin parece vir de uma outra fonte. Segundo o Tesouro Americano, ele se aproveita das operações de segurança do Grupo Wagner para abocanhar lucrativas concessões nas áreas de petróleo, mineração e exploração de madeira em países como Síria, Sudão e República Centro-Africana. A tentativa dos países ocidentais de conter esses tentáculos faz de Prigozhin um dos principais alvos de sanções em todo o planeta. Uma dessas sanções recai sobre a Agência de Pesquisas de Internet, supostamente financiada pelo empresário e acusada pelos Estados Unidos de ter tentado interferir nas eleições americanas de 2016 com a disseminação de desinformação. Mais recentemente, Prigozhin se chocou com o próprio Ministério de Defesa da Rússia, ao defender que alguns dos principais triunfos russos na guerra da Ucrânia, como a captura da cidade de Soledar, ocorreram graças aos mercenários e não ao exército russo. He belongs to the ultra-right crowd within the Russian government. In other words, when you think about Vladimir Putin, as odd as it might sound, he's not the most extreme element that there is in Russia. There's a far more extreme element of the far right. Prigozhin belongs to that crowd of people, and what unites them is the belief, most recently, that the Russian Defense Ministry, if anything, did not go far enough in Ukraine. In other words, they wanted more violence. Mas muitos se perguntam que papel de fato esse grupo paramilitar está tendo na guerra. De um lado, funcionários do governo britânico dizem que os combatentes do Wagner representam cerca de 10% das forças russas na Ucrânia e estão mais numerosos agora do que no início do conflito. De outro, alguns especialistas relativizam essa importância. Acham que, embora o Wagner tenha ajudado a compensar a dificuldade russa em mobilizar soldados para a guerra, muitos de seus combatentes são pouco experientes. E o próprio grupo também teria sofrido muitas baixas. Judging by the number of losses that Wagner has suffered, it's kind of a Pyrrhic victory in many ways. Not having achieved any strategic success, they've lost tens of thousands of their personnel, whereby basically destroying the image of their invincibility. O que é consenso entre os especialistas é que as violações de direitos humanos, a tortura e as execuções na Ucrânia, suspeitas que recaem sobre o grupo Wagner, estão tornando a guerra ainda mais cruel. O comandante das Forças Aeroespaciais da Rússia, Sergei Surovikin, pediu ao líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, a parar o esforço para depor o comando militar russo. Peço a você que pare. O inimigo está apenas esperando que a situação política interna piore em nosso país. É inaceitável fazer o jogo do inimigo nesses tempos difíceis para o país. Нельзя играть на руку противника в эти тяжелые для страны время. Surovikin acrescentou que, antes que seja tarde demais, é necessário obedecer à vontade e à ordem do presidente russo Vladimir Putin. O líder do grupo paramilitar Wagner prometeu ir até o fim para depor o comando militar russo e afirmou que suas tropas irão destruir tudo que estiver no seu caminho. Prigozhin chamou para o que considera um levante contra o comando militar. O chefe do grupo Wagner acusou nesta sexta-feira o exército regular de Moscou de bombardear suas bases. O presidente Putin está tomando as medidas necessárias, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pela agência TASS. O Serviço Federal de Segurança anunciou a abertura de uma investigação contra o líder do grupo Wagner por convocar levante armado. A milícia Wagner é peça-chave na ofensiva militar russa na Ucrânia. Um porta-voz informou nesta sexta-feira que o governo americano está atento à situação na Rússia. Venha conhecer a Ótica Melhor Visão, o seu novo jeito de ver. Óculos completo a partir de R$ 239. Exame grátis para óculos completo. Trazendo a sua receita para o óculos completo 15% de desconto. Rua Cabaceira 226, próximo à Igreja Universal Ilha Amarela. WhatsApp 71985257963.
14 de abril de 1912. RMS Titanic estava no mar há 4 dias e meio. Às 23h39, a 603 quilômetros da costa de Newfoundland, os 7 alertas de gelo do Titanic recebidos ao longo do dia não eram mais um alerta. Era uma realidade assustadora. Iceberg! Vem à frente! Com o iceberg 457 metros à frente e com o Titanic indo ao encontro dele a 42 km por hora, o primeiro oficial William McMaster Murdoch tinha menos de 45 segundos para determinar o destino de milhares. Virar tudo a bom bordo. Murdoch sinaliza para a sala de máquinas. Ring, ring, ring. Mas quando Murdoch fez sua manobra desesperada, o iceberg já estava sobre eles. Com 18 metros, era da altura do cesto da gávea do Titanic. E com seu comprimento de 121 metros, era maior do que um campo de futebol. Cientistas dizem que ele poderia pesar até 1,5 milhão de toneladas, o equivalente a 15 porta-aviões totalmente carregados. Tinha a força destrutiva de uma montanha de granito. Bom, quando você comprime o carvão, temos um diamante muito duro. E esse é o conceito, a compressão da água doce em uma geleira, que forma um iceberg. O gelo glacial denso tem uma probabilidade muito maior de causar danos significativos a um navio. Às 23h40, o Titanic fez contato. O iceberg raspou ao longo de sua lateral a este bordo por 8 segundos, rasgando o casco de aço duplo. A colisão ocorre de lado e o iceberg acabou rasgando o navio como uma lata de sardinha. O compartimento dianteiro, 3 porões de carga e 2 salas de máquinas ficaram expostos. A água gélida do mar se espalhou. Enquanto isso, a cerca de 30 metros acima, os passageiros da primeira classe, ainda acordados, tiveram um vislumbre sinistro de seu destino. Quando eles bateram no iceberg, sentiram alguma coisa, mas não tinham certeza do que era. Então foram até as escotilhas do navio e viram pedaços de gelo caindo do iceberg no convés, percebendo o que tinha acontecido. Momentos depois do impacto, o primeiro oficial Murdoch ordenou parada total. Então, acionou as portas estanques de alta tecnologia do Titanic. Lá no nível do teto do duplo fundo, os sinos começaram a tocar e as portas começaram a se fechar. Deve ter parecido sons saídos do inferno lá embaixo. O Murdoch não sabia se havia danos ou não. Ele tinha que fechar as portas e descobrir depois. É só o que podia fazer. A decisão de Murdoch de fechar as portas está enraizada na ciência naval. Quando ativadas, as portas estanques evitariam que o Titanic afundasse, isolando as áreas inundadas do resto do navio. Tem que fechá-las para que a água não escape e faça a proa ou a popa do navio ficar pesada. É para impedir que a água entre e se espalhe. O responsável pelo inquérito britânico observou com olhos atentos esses primeiros minutos cruciais depois que as portas foram ativadas. Lord Mersey descobriu que algumas das portas estanques foram levantadas manualmente pela tripulação que transportavam mangueiras e bombas. Mas ele anotou e sublinhou que todas as portas foram deixadas abertas. O Lord Mersey achou isso muito importante. Ninguém pediu para que fechassem as portas novamente. É claro que ele percebeu que havia problemas nisso. O capitão Smith, que tinha ido dormir à noite às 21h20, então despertou. Ele sentiu um baque e ouviu os sinos do motor soarem.